Graça e paz, meus irmãos. Na verdade, nós somos todos irmãos, como disse o próprio Jesus Cristo. No capítulo 23 de Mateus, e versículo 8, ele diz que somos todos irmãos. A Igreja Católica criou essa indiferença, colocando ali essa hierarquia: Papa, Bispo, Arcebispo, Cardeal, Dom José, Dom João, Dom Sebastião, Padre e assim por diante. E veio a Igreja Evangélica e seguiu o mesmo sistema. Por quê? Porque ela é igual. Qual a diferença da Igreja Católica e a Igreja Evangélica? É a mesma. Açúcar vem da cana. A cana é a mãe do açúcar. E a mãe da igreja evangélica é a igreja católica. Eles não querem aceitar, mas tudo que a igreja católica fez e faz, eles vêm e copeiam. Segue o mesmo sistema, nada mudou. Pelo contrário, ela ficou pior. Então, o que eu quero dizer neste momento a você, que está me ouvindo talvez pela primeira vez, eu sou teu irmão, o Nilson Queiroz do canal Verdadeira Graça. E eu tenho uma mensagem, uma palavra. E o título da mensagem é essa: Pedro e Paulo. Por quê? Porque esses dois personagens é muito comentado, tanto no Novo Testamento como no mundo religioso e até fora da religião. É muito comentado a palavra Pedro e Paulo. Quantas pessoas hoje levam esse nome, Pedro e Paulo? Quantas fazendas tem o título Fazenda São Pedro, Fazenda São Paulo? Quantas ruas? Ruas Dom Pedro, Rua São Pedro, Rua... e assim por diante. Rua São Paulo, Avenida São Paulo, Vila São Paulo, cidade chamada São Paulo, cidade chamada São Pedro. Então isso é muito comum. Mas olhando para a Bíblia, nós vemos que tem dois grandes homens, Pedro e Paulo. Pedro andou com Jesus, Jesus de Nazaré, e Paulo não andou com Jesus. Paulo encontrou com Cristo ressuscitado, mas Pedro andou com Jesus. Pedro era um simples pescador, mas foi um homem com grande virtude e poder que Deus derramou sobre aquele homem. Era um homem de coragem, um homem que tinha ânimo, um homem que não se acovardava, não mostrava covardia, medo diante de sacerdote, sumo sacerdote. Ele era preso, muitas vezes surrado, mas não se afastava daquilo que o mestre ensinou, aquilo que o mestre ordenou a ele. No meio dos 12, ele era o que mais destacava. Nós olhamos para o capítulo 16, o versículo 18 e 19 de Mateus, o livro histórico de Jesus. Jesus disse: Tu és Pedro, e sobre esta, ele não estava dizendo sobre Pedro, sobre esta pedra, que era ele, Jesus, edificarei a minha igreja, e a porta do inferno não prevalecerá contra ela. E ele disse mais no versículo 19: a chave estará nas tuas mãos, te darei a chave do reino. E esta é a palavra onde a Igreja Católica se apegou. A porta que tu abrir, a porta que tu fechar. Então eles têm o Pedro como o primeiro Papa.
Pedro foi o primeiro papa, que Jesus entregou a chave do céu nas mãos dele e tal. Então, ali nós vemos que Pedro é muito comentado, a igreja de São Pedro, em Roma, a maior igreja que existe em Roma, chama a Catedral de São Pedro e tal, e assim por diante. Por quê? Porque eles acham que Pedro é o que tem o poder de abrir e fechar a porta do céu. Mas nós olhamos para os evangélicos. Os evangélicos olham para aquela palavra que Jesus diz que a porta do inferno não prevalece sobre a minha igreja. Eles olham para a parábola do rico e Lázaro, que diz que o paraíso está bem de frente com o inferno. E o inferno, quem estava no inferno olhava e via quem estava no paraíso. E Jesus disse que isso não ia mais acontecer, que o inferno não ia confrontar mais a sua verdadeira igreja. Mas isso são coisas da cabeça dos evangélicos, porque na verdade inferno simboliza, aliás, significa sepultura. É sepultura, traduzido para nós, Gênea, Hades, Seol. Significa o quê? Sepultura. Mas não é disso que eu estou e quero falar. Eu quero falar sobre Pedro e sobre Paulo. Deus usou Pedro, porque ele disse assim, agora olhando para outro versículo, lá no capítulo 21 e 16 do livro histórico de João, o livro biográfico de Jesus. Ele disse para Pedro, Pedro, tu me ama? Sim, Senhor, eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. 3 vezes Jesus disse isso. Ovelha, isso é um simbolismo, porque nós não somos ovelha. O ser humano não é ovelha, ovelha é animal. É uma simbologia judaica. Apacenta as minhas ovelhas. Na 3ª vez que Jesus perguntou isso, Pedro chorou. Porque era a 3ª vez que o mestre perguntava a ele se ele o amava. Isso já foi nos seus últimos dias, quando Jesus já estava para deixar este mundo e voltar para o lugar de onde ele tinha vindo. E Pedro ficou triste, chorou naquele momento, porque era a 3ª vez que ele perguntava. Então, Jesus entregou a direção nas mãos de Pedro. Os demais, ele não entregou, mas Pedro passou a ser aquele pela qual Deus derramou da sua graça sobre Pedro. E ele saiu a todo vapor, pregando para o mundo gentil? Não, pregando para os judeus, porque a salvação era e veio para os judeus. Então eles não saíram da região ali, da Judéia, Jerusalém, aquele lugar. Eles continuaram ali. E Deus fez grandes prodígios, sinais e maravilha através de Pedro. Vemos que em 2 discursos de Pedro, ele conseguiu 8.000 almas, aproximadamente. O discurso de Pentecoste, 3.000 almas. O discurso na porta do templo, chamada Formosa, lá no capítulo 3 de Atos. Ali foi quase 5.000 almas. Então Pedro não era uma pessoa tímida, uma pessoa acanhada, uma pessoa que ficava assim nervoso diante da multidão. Quantas mil pessoas não estavam ali? Para que quase 5.000 pessoas tomassem a decisão de seguir a Jesus de Nazaré. Então, por isso que Pedro se tornou conhecido. Hoje, no mundo religioso,
porque é uma figura, isso é, um personagem, um homem muito conhecido dentro das Escrituras. Então vamos para Paulo. Quem é Paulo? Era um perseguidor. Saulo perseguia o povo de Deus. Muito zeloso pela lei foi Saulo. Ao cântico que diz: muito zeloso pela lei foi Saulo, perseguia o povo de Deus, mas transformado foi em um Paulo, pois achou ele a rosa do céu. Precioso para mim é Jesus, precioso para mim é Jesus. Eu confesso na vida e na morte que tudo para mim é Jesus. Saulo, era zeloso pela lei judaica e perseguia o povo de Cristo. E Jesus aparece para ele, Jesus ressuscitado, não aquele que andou com os apóstolos, mas aquele que ressuscitou dentre os mortos. 40 dias permaneceu aqui na terra, dando instrução, instruindo os seus apóstolos, e depois subiu às alturas. Ele aparece a Saulo. Por que tu me persegue? Saulo o perseguia porque não sabia. Como muitos hoje estão dentro das religiões, as religiões desse mundo evangélico, pensando que estão dentro da verdade, mas eles estão cegos porque eles estão seguindo cego. Paulo era zeloso, conhecedor das leis de Moisés, mas era cego. Não sabia que o libertador, que o Salvador tinha vindo para salvar o povo judeu. E Paulo era judeu, mas ele tinha sobre os seus olhos um véu. Ele não conseguia enxergar a verdade. Mas quando ele encontra com Cristo no caminho de Damasco, ele se torna um homem transformado. Ele foi como Saulo e voltou como Paulo. Aleluia. E ali Deus começou a usar este homem, a ponto dele dizer lá no capítulo 1 de Gálatas e capítulo 12, não aprendi nem recebi de homem algum, mas recebi do alto céu. Nós vemos que o único homem que foi ao terceiro céu foi Paulo. Porque Moisés subiu ao Monte Sinai para encontrar com Deus. Mas Paulo subiu ao terceiro céu e encontrou coisas grandiosas e maravilhosas no terceiro céu. Desceu cheio da graça, da virtude do Altíssimo e revelou a nós, nas suas cartas, Romanos, Coríntios, 1º, 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, Tessalonicenses e assim por diante. Porque o evangelho pregado por Paulo foi completamente diferente do evangelho pregado por Pedro. Porque Pedro pregou para os judeus. Pedro continuou pregando o mesmo evangelho que pregava Jesus de Nazaré. Ele não mudou. Mas Paulo pregou o evangelho da incircuncisão, enquanto Pedro pregava o evangelho da circuncisão. Paulo não seguiu a mesma linha de Pedro, mas seguiu a outra linha, que era o evangelho dado pelo Cristo ressuscitado. E Deus fez grandes prodígios, sinais e maravilha nas mãos de Saulo, chamado Paulo. Nós vemos no capítulo 19 de Atos e versículo 11, que as vestes de Paulo, o povo tocava com a fé nas vestes de Paulo, nos aventais de Paulo. Os seus lenços, o povo tocava e levava aos seus enfermos, e ao tocar nos enfermos era curado.
nós vemos grandes coisas que fez Deus na vida de Paulo. Por quê? Porque Deus tinha, antes dele vir ao mundo, como diz em Gálatas capítulo 1 e versículo 15, eu fui escolhido dentro do ventre da minha mãe. Deus já tinha escolhido e separado para que ele seguisse, para que ele um dia pregasse, como ele mesmo disse no capítulo 16, versículo 25 de Romanos. Tudo isso eu digo segundo o meu evangelho, pela qual, um pouquinho antes, ele diz que esse evangelho já estava escondido, oculto, antes da fundação do mundo, mas não foi revelado a Pedro, nem foi revelado aos demais, mas foi revelado somente a Paulo. Por isso eu digo você, meu irmão, minha irmã, que está me ouvindo neste momento, olhe para esses dois, Pedro e Paulo. Você deve ficar com o evangelho pregado por Paulo, porque Paulo pregou o evangelho da graça, o evangelho do Cristo ressuscitado, e Pedro pregou para os judeus da sua época. Fique com esta palavra, que essa palavra possa edificar e transformar a sua vida. Eu quero te desejar graça e paz para todos vocês. Goodbye.